Vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, cartas de um pastor inconstante, fechando aqui a nossa temporada. Foram 12 episódios aí para falar sobre Pedro. E hoje nós vamos fazer aí o top 12 de Pedro, né? Não estou sozinha aqui pra gente fechar com chave de ouro essa nossa temporada, Maiara Carol Costa, tudo bem? E aí, Bia, tudo ótimo? Fiquei sabendo que o seu nome é Maiara Caroline. Pois é. Nome composto. Nome composto. Que chique. Você viu? Eu tenho nome composto, mas o meu não é muito chique, não. Mas não vou revelar. Bianca Costa. Oi, Isaac, tudo bem? Olá. Você tem nome composto também? Não. Tem sim. Meu nome não tem posto, não. Você não tem nome composto, não. Isaac? É Isaac Rezende. Certeza? Isaac Somente Rezende. Não é Isaac Isaac Henrique? Não. Isaac... Isaac Sorriso, né? Então tá bom, beleza. Olha só, durante essa temporada, a gente estudou sobre Pedro, né? Colocamos aqui quem era Pedro, para quem Pedro direcionou as suas cartas, né? Foram 2, o que Pedro quis dizer ali com alguns versos específicos, do tipo submissão, nação eleita, ele fala sobre o sofrimento, ele fala sobre a figura de Jesus, ele fala sobre liderança, enfim, Pedro Falsos mestres, apressar a vinda do Senhor. Exatamente, Bastante né? coisa Pondo interessante. Deus para correr, que foi um dos nossos últimos episódios aqui. Enfim, Pedro fala muita coisa, a gente vai fazer um apanhadão, um resumão aqui do que a gente Supletivo conversou. de Pedro, Zé. É um Supletivo de O título boa. O título Qual desse o título? episódio vai ser Supletivo de Pedro. Pronto, eu ia perguntar exatamente isso pro Isaac, então ele já adiantou aqui. Supletivo Vou ter de que mudar a Pedro. capinha que já tava pronta. Muda, Isaac, muda a capinha. Supletivo de Pedro é o nome do nosso episódio de hoje, 13º episódio aqui desta temporada, Cartas de um Pastor Inconstante. Para você acompanhar a gente, tá fácil, novotempo.com/contracultura. Dá para você ouvir aqui este programa através do site da Rádio Novo Tempo também, ou através do nosso podcast, tá bom? Você pode baixar aí um aplicativo no seu celular, você que tem iOS, esse aplicativo já é nato aí no seu smartphone. Dá para você assinar o nosso canal, super fácil, de graça, não tem custo algum, você escuta onde e quando você quiser. Beleza? Vem com a gente então, supletivo de Pedro. Vamos lá, quem era Pedro? Acho que é bom começar por aí, né? A primeira lição começa falando quem Pedro era E quem ele se tornou, né? e quem ele se tornou. Mudança radical, né? Eu gostei muito da lição de Pedro porque ela não falou de Pedro. O que eu quero dizer com isso? Por mais que Pedro dele tenha aberto, né, a carta falando quem era ele em algumas linhas, porque ele usa um pedaço de uma linhazinha para falar quem é ele. Pedro apóstolo de Jesus, né? ponto. Ponto final. É isso que interessa vocês saberem ao meu respeito, é isso que ele tá querendo dizer? Que antes eu era um pescador e que antes eu era inconstante, eu gostava de chamar atenção pra mim, gostava mesmo, porque eu sou sanguíneo e o sanguíneo é assim. A partir do momento que eu deixei Jesus entrar na minha vida, eu me tornei alguém que foi comissionado por ele para estabelecer as bases do que é as colunas do caráter de Cristo e o que é o seu reino. Olha aí. Então isso é ser apóstolo, é ser comissionado diretamente por Jesus para estabelecer os princípios do reino. Ele não tá focando no que ele era, no que ele é e deverá ser, né? Ou deveria ser. E você falou sanguíneo, né? Teve um episódio que eu coloquei aqui, porque ele era sanguíneo, ele era sanguinário, né? E o Isaac até ele falou, não é sanguinário, é sanguíneo. E Também, aí eu, né? Também. Porque a orelha de Malcolm diria isso se ela falasse. Né? Exatamente. Se ele pudesse, ele matava ali na hora e enfim, teve outras oportunidades. A orelha de Malco nem ouviu essa chegando. Não. Olha só, tudo que Pedro fazia, né, até como, enfim, ele se apresenta aqui no começo da carta dele, eu, Pedro, apóstolo de Jesus, escrevo esta carta aos escolhidos, enfim, ele... Perdi a minha linha de raciocínio aqui. Espera que eu vou achar. Não, ia falar... De onde eu parei mesmo, você lembra? Ele... Ele foi aí, né? Foi. Oi. Ele falava sobre ele especificamente, claro, as coisas que ele fez, Sim. ou enfim.
e estava fazendo e gostaria de fazer, mas ele apontava para Cristo, né? As virtudes dele, inclusive é um dos versos aqui, né? A gente está aqui para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, né? Ou seja, tudo ele fazia para apontar Cristo. Exatamente. Então você percebe que depois que ele tem realmente um encontro com Cristo, real, íntimo, verdadeiro, genuíno, muda o discurso. Ele não quer mais ser o centro da atenção, ele não quer mais ser o centro da própria vida. Ele não quer mais chegar para Jesus e dizer o que Jesus tinha que fazer. Não vá para Jerusalém, né? Então, a partir de agora, ele tem uma autoridade por experiência para poder falar para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, conforme ele nos mostrou, que a vida deles também não podia mais estar centralizada neles mesmos, mas o centro da vida tinha que ser Cristo. É muito significativo o fato de você entender de que Pedro era um apóstolo de Cristo, né? Porque quem Pedro era, né? Quem Pedro foi. E o que eu mais acho irônico nessa questão é que dos nomes que Jesus poderia ter dado para Pedro, ele escolhe Pedra, né? E o título dessa série, dessa temporada, foi O Pastor Inconstante, né? As Cartas de um Pastor Inconstante. Porque o nome dele mesmo era Simão. Sim, sim. Aí Jesus vem e fala, né? Sim. Kefa, né? Pedregulho, pedrinha, pedra, Pedro, né? Mas aí essa ideia de que a pedra ela é mais estável, né? Ela é mais segura. E Pedro, ele não foi nada seguro e continua não sendo tanto ainda no seu ministério. Ele ainda vai ter ainda várias oscilações, como a briga que ele vai ter com Paulo lá na... Qual foi a cidade mesmo? Não importa qual foi a cidade. Mas ele brigou com Paulo lá por causa de almoçar com os gentios lá e comer e tudo mais. Enfim, ele ainda continuou dando algumas mancadas, mas quem Pedro era antes de Cristo... E quem Pedro passa a ser depois é bizarro. Então, quando a gente vê aqui, primeiro verso, ele falando, apóstolo de Jesus Cristo. Quem diria, né? Quem poderia imaginar que esse camarada que era bom de briga, que era impetuoso, ele se torna um apóstolo de Cristo. Um apóstolo que é um seguidor, é aquele que imita o seu mestre, que vai levar os ensinamentos do seu mestre para outras pessoas. Isso é um milagre genuíno de conversão. E tem você falou de conversão, tem esse lance de arrependimento e reconhecimento de Pedro, né? Ele não só se arrependia, ele reconhecia Jesus como mestre. Sim, né? Mas isso é o lado bom do sanguíneo, né? Por essa inconstância que o sanguíneo tem, quando ele dá uma mancada, ele reconhece. E Pedro foi muito humilde, né? Em várias situações. Foi. Mas assim, para mim, um ponto alto na história de Jesus e Pedro é que os evangelhos... um dos evangelhos vai dizer assim, que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa pela qual Cristo pergunta é: cadê Pedro? Então isso mostra que Jesus ele tinha um amor muito profundo por Pedro, né? E por mais que Pedro, por causa daquilo que ele tinha aprendido desde criança, por causa de toda aquela religião baseada em ritos, cerimônias, legalismo, o que você faz para merecer ser salvo, até o ponto de negar a Cristo por causa desse sistema, porque esse sistema rígido de religião só faz você negar a Cristo. Então, até ele chegar aquele momento da negação, ali na negação é o ponto alto, né? Onde ele realmente recebe de Cristo um olhar, né? Muitos dizem Sim. isso, né? E naquele olhar ele sai chorando amargamente porque ele entendeu que ele tinha magoado profundamente um grande amigo. Ele estava muito triste por causa disso. Mas o mais legal é que esse grande amigo, quando ressuscita, pergunta: cadê Pedro? Sim. Né? Então, Pedro, através de Pedro, a gente vê que Jesus, mesmo dentro dos nossos traços de personalidade e temperamento, a gente tendo tantos defeitos, ele quer colocar esses traços da nossa personalidade sob o seu controle, porque isso, sob o controle dele, pode se transformar em grande bênção. Então, assim, o que seriam daquelas mais de 20 nações representadas na festa de Pentecostes, se não fosse esse lado inconstante de Pedro de querer sempre falar na frente de todo mundo, né? Ele era um líder, né? Ele era um líder que precisava ter a sua liderança trabalhada, lapidada. É isso que você falou, interessante mesmo, porque às vezes a gente coloca assim tudo no negativo, né? Nossa, olha que personalidade, mais não sei o quê, o cara gosta de falar pra todo mundo, ou ele é impetuoso, ou ele fala alto, ou ele é mais, né, enérgico e tal nas palavras. E isso pode ser usado pro bem, né? Nas assim mãos como, de Jesus. Exatamente. Pode se transformar lapidado, em bênção. trabalhado. É porque isso estava no extremo, né, de Pedro, né? Agora, se você colocar ele num ponto de equilíbrio, Sim. nem pra mais nem pra menos, num ponto de equilíbrio,
equilíbrio, isso pode ser sim usado, trabalhado e ser fonte de Sim, bênção. pode ser uma grande bênção. Agora, quando a gente, né, passa adiante aqui na introdução do que Pedro está falando na sua primeira carta, durante o resto de sua carta, tanto na primeira quanto na segunda, ele vai falar o quê? Ele vai falar de santidade, de bom comportamento, de uma vida cristã exemplar, de ser alguém espiritual, de ser santo e muitas outras coisas, né? De falar da volta de Jesus e dos deveres que a gente tem enquanto cristão. Só que tudo isso Pedro ele vai abordar a partir de uma fundamentação que ele vai tratar logo aqui no verso 3. Na verdade, no verso 2, quando ele já termina de falar quem são os ouvintes, os leitores dessa carta, né? Pessoas de diversas regiões aqui, ó. Diversas Galácia, regiões. Capadócia, do Ponto e tal da Ásia. Aí ele vai dizer assim, todos estes são o quê? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então ele fala assim, primeiro, essa audiência de crentes, elas estão fundamentadas em quem? Naqueles em quem Cristo elegeu. Deus, o Pai, já com presciência, elegeu. E aí no verso 3 ele vai dizer, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarrecível e reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então o que ele está falando aqui? Olha, Deus elegeu várias pessoas para viver uma vida de santidade, de obediência. Mas antes disso vem o quê? Vem as muitas misericórdias de Deus que nos regenerou numa esperança viva mediante a O ressurreição que é de essa Cristo. regeneração aí? E é aí que tá. Nós estávamos todos mortos em pecado, estávamos em rebeldia contra Deus, né? Como se diz, a gente estava com a arma em punho. Quando Deus olhava pra gente, falava assim, ei, Bianca, a Bianca já virava com uma 12, assim, ó, entendeu? Dizendo, o que você quer? Né? Essa é a nossa condição. Só pra deixar claro que eu não sou isso aí, tá? Isso é perfeito, é isso que você tá dizendo. sou. Aham. Beleza, então. Tô esperando uma confirmação do Kiko. Pra quem não sabe, Kiko é o esposo da Bianca. Abraço, Kiko. Então, voltando aqui, a ideia de que nós estávamos mortos. Nós estávamos numa condição de desligamento de Deus. E através de Cristo, quem é Cristo? Cristo é o Deus que se torna homem para fazer uma mediação entre a parte divina e a parte humana. Então, nessa união, ele nos mostra de novo como nos conectarmos com o Pai. Ele se torna essa ponte que vai nos ligar a Deus que nós estávamos desligados. Você deu, assim, um exemplo muito interessante, Isaac, que foi Não na lembro. temporada passada, a gente estava falando sobre Espírito Santo, e o Isaac com seus conhecimentos, né, sobre a natureza, sobre plantações, profundo. menino fazendeiro, Menino né? agrícola. Menino agrícola. Mas gosta muito Ele de falou fazer sobre essas coisas. enxerto, né? Ah, é verdade, Nossa, ele sim. falou, ele deu uma explicação. Olha, aquela explicação de assim. enxerto foi realmente... Eu estava aqui naquele dia. Não, coisa de louco. Então assim. conta aí, porque eu não lembro. Mas não, acho que é Você mais falou, ou menos isso. você falou do enxerto que Cristo pega a gente, coloca na árvore, na fonte ali, né? Que é ele mesmo, né? Que é ele mesmo, e aquilo vai dar frutos porque nós estamos enxertados nele. Então, mas e tal. esse processo precisa acontecer porque quando fala, por exemplo, aqui da obediência, por exemplo, isso, para quem é cristão, não deveria ser motivo de louros, motivo de glória, motivo de, ele obedece. Não, porque nós somos criados para isso. É. Então, Cristo, ele vem Não para é nos... existir sem obedecer, né? Pois é, ele nos criou para isso, porque isso é viver para a glória de Deus. Agora, nós precisamos passar por essa regeneração, porque a partir do momento que o pecado entrou, ele colocou outro Deus na nossa vida, que é nós mesmos, e nós não queremos mais seguir o senhorio de Jesus Cristo. Então, agora, a batalha está estabelecida. Então, é a graça de Cristo que vai nos destronar, para ele poder voltar, sentar lá, e nós voltarmos a ser sua imagem e semelhança. Interessante. Mas aí, isso que é legal, Bianca, porque os pressupostos que Pedro estabelece logo no início de sua carta é só a obediência, só a santidade, só é viver cristão se somos regenerados em Cristo. Se a graça de Deus se manifesta em nós. E essa graça vem pelas suas muitas misericórdias. Muitas Não misericórdias. é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, não. É por causa dele, única e exclusivamente dele, por ele e para ele. Muito bem. Você me fez lembrar de uma frase, Maiara, que o oposto da fé não é a descrença, né? É a idolatria, que é o que a gente faz muitas vezes, colocar Deus, o nosso Deus, né? Ou acreditar em outros deuses, e às vezes esses deuses somos nós mesmos, Sim. né? Não, sempre serão.
O ser humano ele sempre vai se voltar para sua própria idolatria. E isso acontece muito dentro do próprio cristianismo, porque quando eu estabeleço minhas obras, minhas boas ações, sem essa regeneração divina, eu estou basicamente falando para Deus que, Deus, eu vou continuar aqui com a minha arma, porque eu não preciso de você para ser bom, para ter obediência. Na verdade, eu sou simplesmente dando eco ao que Eva falou um dia lá no jardim. Tipo assim, eu sou suficiente, eu não preciso de Deus para dizer o que é bom e o que é mal. Eu, por mim mesmo, consigo dizer o que é bom e o que é mal e vou viver segundo esse padrão. Então, toda vez que eu tento fazer isso, por mais zeloso que eu seja, eu estou destronando Deus. E Pedro aqui, ele faz questão de começar a sua carta falando assim, olha, primeiro de tudo, Cristo tem que estar no centro. Cristo é a pedra, é por causa da misericórdia de Deus, senão ninguém estaria E aí aqui. ele vai envolver a divindade. Que ele vai falar, porque é o Pai que perdoa os seus pecados, Jesus remove e o Espírito Santo santifica. Então, sem a divindade, você não é nada. Pedro falou sobre submissão, né? Já que a gente está falando sobre obediência, ele falou sobre submissão em relação ao Estado, em relação ao trabalho, né? Isso está lá no capítulo 2 de 1 Pedro. Isso. Depois ele vai falar sobre submissão no casamento, depois ele vai falar sobre submissão à igreja, né? Inclusive tem uma parte muito polêmica aí, que é em relação à submissão no casamento, né? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. É uma coisa assim, olha, você é escrava do seu marido. Tem uma má interpretação desse Sim. verso, Sim. né? Que gera muitos conflitos, inclusive dentro do casamento. Pedro veio para ajudar, né? E aí, mal interpretado esse texto, a gente Mas acaba eu vejo criando aqui um pretexto. Pedro trabalhando uma mesma linha de raciocínio parecida com a de Paulo, que é a primazia do outro em detrimento do eu. Uhum. Então, quando eu não me tenho no centro, quando é Cristo que está no centro, o outro sempre vai vir primeiro do que eu. Então, a questão aí não é, por exemplo, dentro do casamento, a mulher ser escrava do marido. Não tem nada a ver com isso. Porque quando a gente volta, por exemplo, para Paulo, em Efésios, ele vai dizer que tanto marido como mulher têm que ser submissos ao Senhor. Porque quem tem que mandar dentro da casa não é o homem, não é a mulher, é Cristo. Uhum. Ele é a terceira pessoa, ele quem manda. Né? Então aqui ele vai trabalhar justamente as áreas da vida que nós temos talvez mais dificuldade de desenvolver essa capacidade divina de ter o outro em detrimento do próprio eu. Olha que interessante, né? Eu não tinha prestado atenção nisso ainda, mas Pedro ele vai abordar a nossa esfera relacional íntima, a nossa esfera relacional com o Estado, ou seja, com o governo social, com a comunidade política. Ele vai abordar a nossa relação com a igreja, ou seja, com a comunidade de fé, e com o nosso trabalho, com o nosso fator profissional, ou seja, basicamente toda a nossa vida. O que ele está querendo dizer aqui, em tudo isso que ele tá comentando? Qualquer que seja a área de atuação que você esteja vivendo, seja submisso. Porque ao ser submisso, você está levando o próprio caráter, a própria ideia de quem Cristo foi. Cristo se submeteu ao Estado, submeteu às pessoas, submeteu à religião, de forma que ele pudesse levar essa conexão com Deus de volta. Então, ao fazer isso, Jesus ele pregou o evangelho com a sua vida. O que o Pedro está falando aqui, olha, emite o caráter de Cristo sendo submisso, mesmo em questões onde a opressão do Estado, a opressão da igreja, a opressão do casamento, a opressão do trabalho, podem te falar assim, nossa, que mundo injusto, né? Mas se Cristo fosse pensar assim, ele nunca teria descido, né? Agora, resumidamente, ser submisso é 3 pontinhos. É não colocar o eu em primeiro lugar, não colocar as minhas necessidades em primeiro lugar. Porque se eu sou mais importante, se eu sou o mais importante da relação, então tudo precisa girar em torno de mim. Quando eu reconheço que eu não sou a parte mais importante, eu começo a abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades e até do meu próprio conforto. Aí puxa para uma questão também que Pedro já trabalhou, né? E a gente trabalhou aqui também na temporada, que é o lance do mesmo modo de pensar. Né? Se você não você tira o eu, né? Você tira o eu do centro, então você começa a ter todo mundo no centro, né? Vamos dizer assim. Ou seja, é o mesmo modo de pensar. Mas como ter o mesmo modo de pensar se todo mundo é diferente? Aqui a questão não é que, por exemplo, eu tenho que pensar exatamente igual ao Isaac, não. Mas o que ele está falando por ter o mesmo modo de pensar aqui é você ter a mesma disposição, né? Mesmo propósito. Mesmo propósito. Legal. E aí, mesmo sendo diferentes e tendo alguns pensamentos que são diferentes, se nós tivermos o mesmo propósito, haverá unidade. Né? A grande questão que a gente precisa ter em mente aqui é uma coisa que eu gosto muito de dizer. Aquilo que não é ponto de salvação, eu vou colocar assim, eu não sou obrigada a pensar igual
o Isaac que está aqui ao meu lado, ou você que está aqui de frente comigo. Porque aquilo que não é um ponto de salvação, por não ser um princípio, mas por ser um costume, alguma coisa assim, não tem problema haver pensamentos diferentes. Mas agora aquilo que é pecado, claramente pecado, descrito pela Bíblia, que pode me tirar de Cristo ou me fazer negar a Cristo, aí não interessa se o pensamento é A, B ou C. É a lei da lógica. A é igual a A, B não é igual a C, C não é igual a A. Naquilo que é inegociável, unidade. Naquilo que é inegociável, diversidade. Mas, acima de tudo, em todas as coisas, o amor. Bom, Pedro fala sobre o sofrimento também, porque sofremos, foi algo também que a gente abordou muito em temporadas passadas, quando a gente falou sobre Jó. Pedro retoma algumas questões dessas também. O episódio foi até sofrência... Sofrência com propósito. Sofrência com Ô, propósito. sofrência. Foi boa essa, né? Liderança, ele fala também, né? Sobre o cuidado que a gente tem que ter com essa tal de liderança meio que doutrinação, né? Pro lado da doutrinação e liderança evangelista, né? Deus não precisa de chefe, ele precisa de líder. De líderes, né? Que é aquele que deixa legado, aquele que influencia. que ensina Jesus pelo era exemplo, um né? baita líder porque ele influenciava, ele não mandava, ele influenciava. Ele falava pouco, mas agia muito. Não tem né? como eu influenciar se eu não relacionar. Sim. E você percebe, Bianca, que todos os tópicos que Pedro vai abordar nas suas cartas, todas elas têm uma sombra atrás, têm uma base, que é Cristo. Então, quando ele vai falar do sofrimento, qual é o exemplo dele de sofrimento? Cristo. Quando ele vai falar de liderança, qual é o exemplo dele de liderança? Cristo. Então, assim, você vai sofrer, sofra que nem Cristo. Como é que Cristo sofreu? Com propósito. Todo o sofrimento que ele passou foi para quê? Para poder nos salvar, para poder nos mostrar como viver segundo alguém que foi criado para viver no reino de Deus. Então, é para liderar. Como é que Cristo liderou? Ele cobrava pouco e dava muito, né? Ele ensinava com sua própria vida, com seu próprio exemplo. Ele se humilhava perante os discípulos, porque, Jesus várias vezes ele precisa se humilhar perante os discípulos no sentido de rebaixar quem ele é para os discípulos poderem entender, porque os discípulos não estavam no mesmo nível que eles. E aí você vê as pessoas zelosas da igreja, qual é o comportamento? Alguém que, assim, ele já consegue guardar várias doutrinas, vários preceitos, como alimentação, vestuário, coisas assim. Ele tá lá na frente, ele olha para os que estão atrás não estão conseguindo acompanhar, como é que ele faz? Vamos aí, gente, vamos aí. E ele começa a cobrar, ele começa a bater em cima, porque a galera não tá no mesmo nível que ele. Em vez da gente descer até o pedestal dessas pessoas e falar assim, gente, vamos lá, vamos junto. Vamos chegar, vamos aprender aqui, vamos... Então Jesus, ele se humilha e o exemplo máximo que a gente tem, né, tirando a própria cruz, é a Santa Ceia, né? É o lava-pés dele. O mestre se abaixando para poder ali dar o exemplo de serviço para os seus súditos, para os seus servos. Bom, avançando aqui com o nosso supletivo sobre Pedro, sobre esse pastor inconstante, lá no segundo livro dele, a segunda carta dele, né? Ele fala aqui sobre o perigo, né? Eu tô ótima. O perigo dos falsos mestres. O que Pedro alertou aí, quem recebeu a sua carta, sobre os falsos mestres, hein? Olha, o maior problema que ele apresentou dos falsos mestres aqui é que eles tinham uma vida, né? Resumidamente falando, centrada neles. Sim. Cristo não era o centro dessa vida. E aí, como a vida está centrada neles, eles faziam as próprias regras. Uhum. Então, ele está dizendo para tomar cuidado com isso, porque esse estilo de vida cristã é muito contagioso. Por isso que fala de comércio aqui. Uhum. É muito mais legal, muito mais fácil ensinar pra você uma lista de coisas pra você fazer xizinho, pra ver a que ponto espiritual você já está, do que eu ensinar pra você realmente quais são os princípios do reino e como você está longe do ideal e como precisa buscar mais a Cristo. Ou seja, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha realmente é valoroso, né? E é interessante que antes de Pedro falar sobre os falsos mestres, ele vai colocar uma base antes. Cristo, sim, verdade. Mas além disso, ele vai colocar a superioridade da Bíblia, dos escritos sagrados, né? Isso. Porque assim, se você está firmado na palavra, no testemunho que os profetas receberam do Espírito Santo, que ele vai explicar, não são fábulas, mas que nós mesmos testemunhamos com a nossa vida o cumprimento dessas profecias, vocês vão perceber que é a partir disso que você vai entender qual é a realidade. E os falsos mestres, eles têm essa tendência, eles o tempo todo eles vão tirar o foco da escritura. E uma outra característica dos falsos mestres é que geralmente eles vão... as práticas de obediência e santidade deles são deles mesmos para eles mesmos. Então, tipo assim, são coisas que me beneficiam, que eu posso administrar, sempre quando envolve relacionamento, submissão, humildade, todas essas coisas que a gente já viu no exemplo de Cristo, eles Não desconsideram. aceitam. Não é bem aceito. Entendeu?
Agora, para fechar, a gente precisa, porque o nosso supletivo já acabou aqui o período, Já vai bater o deu, sinal já vai pro bater o recreio. sinal Tá pro batendo o sinal pro recreio. É o intervalo. seguinte, o dia do Senhor se aproxima, né? Amém. Amém. E Pedro é o último capítulo aqui da sua segunda carta. Pra gente fechar, o que Pedro fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo? Que ela não tardará, que ele não está atrasado, mas que o cristão que está aguardando a Jesus não pode ficar atrelado a tempo. Uhum. Ele tem que viver de forma santa, piedosa, porque isso é apressar, abreviar a vinda de Cristo. A gente consegue apressar a volta de Jesus? Cronologicamente falando, não. Ele já sabe quando isso vai acontecer, ele já tem o seu propósito firmado, mas a ideia aqui é de que nós nos apressemos a entender que a volta dele está acontecendo. Então, visto que eu sei que ele vai voltar e que é garantido e que não vai tardar, que tipo de vida eu preciso viver? Eu preciso viver uma vida que, quando as coisas começarem a aparecer profeticamente que ele vai voltar, eu começo a obedecer? Ou hoje eu já manifesto uma vida de santidade, obediência e de serviço ao próximo? Massa. Essa coerência que precisa existir na vida do cristão que de fato é convertido. Muito bem. E o sinal? Ô, Renatinho, faz o sinal aqui. Pronto. Bateu o sinal do recreio. Que foi isso? Boa, boa. Essa era da minha escola mesmo. Foi essa que eu tentei fazer. Parecia um Ô, gato. Jesus. Senhor, o seu, que é eu isso? não queria sair pro recreio com esse sinal aí que você Eu fez. me viu? escondia debaixo da carteira. Muito bem, final de mais um episódio, de mais uma temporada aqui do Contra a Cultura. E semana que vem, tudo Semana novo. que vem, Bia, vamos estudar o Evangelho segundo a carta de Vai Gálatas. ter- Olha aí, Tremendo. Evangelho com E maiúsculo. Esse é o título da nossa nova temporada. Queremos e a gente dizer que vai as estudar tretas sobre são Gálatas. garantidas. As tretas. As tretas serão fortes. O Isaac tem uma... Como é que é, Isaac? Queda por tretas. Quedas por tretas, tá Eu certo. só sigo a Bíblia, desculpa. Desculpa Vale- se isso te ofende. Valeu, gente. Até semana que vem. Maiara, valeu até semana que Valeu. vem. Isaac, Renatinho, tamo junto semana que vem. É nóis.